Que Deus abençoe a sua vida e a sua família nesta quarta-feira. A luz do Divino Espírito Santo ilumine todos os seus caminhos, como iluminou o caminho da senhora Adelaide. Ouvia sempre coisas no quarto. A situação era muito grave, onde fazer de eu paralisar de não me mexer. Deixei de trabalhar, fiquei muitos meses em casa. Poderia ficar numa cadeira de rodas. A minha infância foi com muitos traumas, a ponto de eu dizer à minha mãe e ao meu pai que ouvia sempre coisas no quarto, andava-me sempre a puxar os lençóis, eu não podia estar de noite, não podia dormir, eu tapava a cabeça, mas sentia puxarem-me sempre o lençol. A ponto de eu dizer à minha mãe, e a minha mãe não acreditava, dizia sempre que eram coisas da minha cabeça, que não podia ser, que ela nunca ouvia nada. E eu dizia que tinha medo do escuro, dormia com a luz acesa, e foi assim a minha infância, até aos 14, 15 anos. Depois comecei a andar com rapazes, com um e com outro. A minha infância eu só estava bem, nem a minha relação estava bem, porque eu podia estar a namorar um rapaz e ao fim de uns 2 ou 3 meses já estava tudo acabado. Depois bebia, comecei a fumar, depois entretanto casei, onde tive 4 filhos e veio onde depois também arranjei a fábrica e um café, foi na má altura. Fiquei com dívidas, 30 mil euros. Atrás disso veio más pensamentos, que eu já não consegui ir para casa, os meus filhos começaram a andarem comigo, eu não os podia ouvir e eles não me podiam ouvir, nem o meu esposo. Do nada baixei-me, levantei-me, assim fiquei, paralisei completamente ali naquele momento. O meu esposo levou-me para o hospital, onde me fizeram tratamento, mas nada resultava. Os médicos nessa altura disseram-me que eu tinha, para o resto da minha vida, tinha que ficar com medicamentos, mas provável, quando me desse a dor que nem os medicamentos iam resultar, tinha que ser operada, mas não me davam capacidade de ficar boa, poderia ficar numa cadeira de rodas. E eu, nesse momento, disse à médica, então se não me dá a capacidade de eu ficar boa, eu não vou ser operada. Que a médica me fazia exames, mas nada acusava, onde houve o último exame que ela me mandou fazer, onde acusou as hérnias discais. A situação era muito grave, onde fazer de eu paralisar de não me mexer. Deixei de trabalhar, fiquei muitos meses em casa e eu era assim, quando estava em casa, as dores não me vinham. Quando eu começava a trabalhar, começava com um trabalho fixo, eu nesse mês tinha que ficar em casa. Fiquei a pensar o que é que era o meu futuro se eu ficava numa cama. No entanto, onde me veio pensamentos de eu acabar comigo, porque eu não tinha vida nenhuma para mim, nem para os meus filhos, nem para o meu esposo. Foi nessa altura que eu acabei por conhecer a igreja. Eu ouvi pela rádio, depois ia a passar com uma colega minha, e é onde lhe disse, olha, esta igreja foi aquela que eu ouvi na rádio, queres entrar comigo? Nesse momento nós entramos e pronto, foi onde eu vi a minha salvação, eu pensei, é aqui que eu me vou curar, é aqui que eu vou ficar. Eu tive toda a minha certeza que eu naquele momento tinha ficado curada. E a partir daí, nunca mais tive uma dor. Houve um milagre na minha vida. E a partir daí eu comecei a fazer as coisas que eu fazia antes de ter as dores.
Eu hoje tenho a minha vida bem com o meu esposo e os meus filhos, tenho a minha vida financeira bem. Se eu não tivesse conhecido Jesus, estava numa cadeira de rodas. Hoje sinto-me lindamente, sinto-me outra, além das pessoas me dizerem quem tu eras e como tu estás. E a coisa mais preciosa que eu tive foi quando, foi a minha saúde e quando recebi o Espírito Santo, que eu fiquei toda preenchida. O que está no passado, escrito na Bíblia, acontece hoje. O que está no passado acontece hoje. Eu hoje sou a resposta do milagre. Depois de tantas adversidades, tantas lutas, tantos problemas, seja traumas de infância, problemas amorosos, econômicos, problemas gravíssimos de saúde, a senhora Adelaide, ela encontrou a solução. Ela encontrou a saída para os seus problemas, para as suas dificuldades, porque ela encontrou a Deus. Quando eu encontro Deus, eu encontro tudo o que eu preciso, tudo o que eu necessito, não somente para resolver as situações difíceis que eu estou passando, mas, sobretudo, para alcançar o bem maior, que é o Espírito Santo, a certeza da minha salvação, a salvação da minha alma. Veja a transformação que Deus fez na vida desta senhora, Ele quer fazer na sua, do lado de dentro e do lado de fora. E hoje, quarta-feira, mais um dia da alma, mais um dia importantíssimo para você ficar bem consigo mesma, para você, sobretudo, ficar bem com Deus, consigo mesmo e ter força, energia, capacidade de enfrentar, seja lá o que for, e vencer. Hoje, no dia da alma, nós vamos ter um assunto muito importante. Vamos falar sobre guerras e rumores de guerras. O assunto que descrito está em Mateus capítulo 24, quando o nosso Senhor falou sobre isso. E isso que foi falado pelo nosso Senhor é a nossa atualidade. Nunca se ouviu falar de guerras e rumores de guerras tanto quanto hoje. Terremotos, pestes, tudo é bíblico e nós estamos a passos largos, caminhando na direção do fim. Se você preserva a sua alma, se você tem a sua alma como algo valioso, invista na sua salvação, na sua vida, enquanto aqui você esteja, mas sobretudo na sua alma, que é eterna. Hoje, o dia da alma, com esse estudo que vamos começar do fim do mundo, às 7h30 da manhã, às 10 da manhã, às 3 da tarde e 7h30 da noite, no nosso cenáculo do Espírito Santo, no Funchal, na rua Doutor Brito Câmara, número 32, em frente à Rotunda dos Bombeiros Sapadores e em todas as igrejas universal. Eu era depressiva, eu sofria de depressão com complexos de inferioridade, eu não tinha visão assim de como seria o meu futuro. Eu vivia um inferno dentro de casa, sempre com brigas, nunca conseguia entender com a minha mãe. Na escola também não conseguiria tirar positivas nos testes. Eu vivia um inferno. Por essa depressão eu pensei em suicídio, eu tentei me automutilar várias vezes. Comecei a adquirir também manias de me morder os dedos, de me arranhar também. Tentar expressar o vazio que eu carregava dentro de mim. Conheci a Yurde através da minha mãe. A minha mãe estava a passar por problemas financeiros e através de um dia ela veio e entrou na igreja. E por ela, a minha mãe começou a participar dessas correntes de oração e ela também acabou por me trazer. Foi assim que eu cheguei aqui. Hoje eu estou liberta, já não sofro mais com complexos de inferioridade. Hoje eu restabeleci os meus sonhos, tenho visão do que é que eu vou fazer no futuro. Sou totalmente transformada, já não carrego mais a depressão, já não carrego dentro de mim o vazio. Hoje sou realizada e completa, sim. A Yurde deu-me paz diante daquela confusão toda, diante daquilo tudo que eu passei. Hoje eu realmente sei o que é paz.
A minha vida era completamente destruída. Eu tinha mágoa, muita mágoa da minha mãe, porque eu era muito maltratada pela minha mãe. Então, através disso, eu adquiri mágoa dentro de mim, a ponto de tentar matá-la 2 vezes. Uma vez foi a facada e da outra vez foi a veneno. Só que eu não consegui realizar isso. Então, o que aconteceu é que eu comecei a ficar muito depressiva. Eu tinha problemas de ver, eu via vultos, ouvia vozes, falava com os espíritos. Toda meia-noite tinha um espírito que entrava no meu quarto e fazia de mim mulher dele. Então, eu vivi essa situação por muitos anos. E era muito, muito frustrante para mim, porque eu não conseguia estudar direito, eu não conseguia dormir, eu era muito perturbada. Ninguém poderia ralhar comigo, tocar em mim, que eu era muito violenta mesmo. Foi assim que eu cheguei no centro de ajuda. E para além disso, eu adquiri cancro na mama e estava num estado muito terminal, um estado grave mesmo, que o médico disse que já não havia mais nada de fazer, porque já tinha apanhado o meu coração, estômago, fígado, tudo, estava tudo mesmo mal. E então só me restava mesmo a fé, usar a minha fé. Cheguei no centro de ajuda com esses problemas todos. E então foi ali que eu parti para tudo ou nada. E hoje eu sou uma pessoa totalmente feliz, curada, não tenho mais a doença, não tenho mais perturbações, durmo bem à noite e posso dizer que sou mesmo feliz dentro de mim e fora também. E o que eu posso dizer é que se não fosse o centro de ajuda, eu estaria morta. A reunião de sexta-feira foi muito importante, porque foi dali que eu me libertei dos vultos, das vozes que eu ouvia, desse espírito que vinha ter comigo todas as noites. Foi dali que eu me libertei totalmente. Então, é muito importante a pessoa vir sexta-feira, porque não só estando ou não, vendo ou não espíritos ou qualquer coisa do gênero, a pessoa tem que vir. Às vezes a pessoa diz, eu estou bem, eu não sinto nada, mas existe sempre algo por detrás que a gente não sabe, então é importante a gente vir. Via Dolorosa, caminho de sofrimento por onde Jesus seguiu até à cruz. Ferido e humilhado, ele levou sobre si todo o peso da humanidade. Porém, ali mesmo começou a vencer todas as forças do inferno. Muitos são os que estão caídos na via dolorosa desta vida, cansados, que já não sabem mais como pôr um fim a tanto sofrimento. A corrente da via dolorosa. Trouxemos aqui um pouquinho da terra de Jerusalém, que nós vamos consagrar e enviar para vocês. Você vai pisar nessa terra e o que o nosso Senhor Jesus conquistou na cruz vai chegar até você. A corrente da via dolorosa, às 7, 10, meio-dia, 15 e 20 horas. No Cenáculo do Espírito Santo, no Porto, Rua Egas Muniz, número 485. Em Lisboa, no Templo Maior, Rua Dr. José Espírito Santo, número 36. No Cenáculo de Vila Nova de Gaia, Rua do Agüeiro, número 151, ou numa Universal, mais próxima de si. Antes de eu chegar na Iurda, eu era viciado em AX, era viciado em bolota e andava com más companhias. Nisso, quando eu comecei a andar com más companhias, pratiquei pequenos furtos e era um jovem muito agressivo. Andei à porrada com o meu padrasto 3 vezes, na qual da última vez a PSP teve que ir separar. A minha mãe, no entanto, era muito triste, tinha a família completamente destruída por causa do jovem que eu era, causava muitos problemas. Até houve uma vez que eu fui assaltar uma loja, a minha mãe teve que ir lá me buscar, ou seja, humilhação total para uma mãe. Eu dentro de mim era vazio, não tinha, era o tal, assim por dizer, lá fora, mas chegava em casa, no quarto, eu me sentia triste, me sentia sozinho, solitário e perguntava muitas das vezes porquê. Tinha uma namorada que engravidei ela quando ela tinha os 14 anos
e foi assim que eu cheguei na IURD. Quando cá cheguei, fui muito bem recebido, assim por dizer. Eles me trataram muito bem, tanto os jovens como os pastores, os obreiros, me trataram como sendo da família, então eu me senti acolhido. Quando eu me senti acolhido, eu vi que aqui tinha alguém que se preocupava comigo. Eles me deram apoio, eles me deram palavras de motivação, me deram conselhos para eu abandonar o vício e para abandonar as más amizades. Também deixei a minha, assim por dizer, ex-namorada, que a mãe dela, no entanto, queria arrumar confusão comigo na altura que eu entrei na IURD. Então, todo esse processo que eu tive, a IURD deu-me um certo apoio. Hoje, completamente diferente. Hoje, já um pouco mais crescido, um pouco mais maduro. Através da fé, aprendi que ser jovem não é simplesmente ter vícios, não é simplesmente curtir à noite, mas é sim investir em mim, primeiramente, para depois investir na minha vida fora, financeiro, familiar. Agora sou casado, tenho carro, estou a conquistar pouco a pouco e, graças a Deus, graças ao trabalho da IURD, eu tenho avançado. A IURD me deu palavra amiga, me deu uma família, me deu principalmente consciência, me deu motivação para alcançar os objetivos, mostrou-me a razão de viver e hoje sou completamente diferente. E nesta sexta-feira nós teremos mais uma etapa da Via Dolorosa. Vocês devem escrever numa folha todas as humilhações e vergonhas que a senhora ou o senhor, você jovem, está passando no seu casamento, na sua família, nas suas finanças, na sua saúde. Depois de escrever numa folha essas humilhações, essas vergonhas, esses problemas, amassa eles e vá orando até sexta-feira. Meu Deus, eu não aceito essa humilhação. O Senhor já foi humilhado no meu lugar. Eu não aceito essa vergonha. O Senhor já foi envergonhado no meu lugar. E sexta-feira você vai trazer, nesse tratamento de limpeza espiritual, passando pela Via Dolorosa, você vai passar, mas essas humilhações, essas vergonhas não passarão. Qualquer informação sobre a Igreja Universal mais próxima na sua casa, o 21-836-8008. Quem beber deste poço sentirá sede novamente. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A minha água se tornará, nessa pessoa, uma fonte a jorrar pela vida eterna. Na próxima quarta-feira, procure um Universal mais perto de si para que a sua alma encontre finalmente a paz que tanto precisa. Cenáculo do Espírito Santo no Porto, na Rua Gasmuniz, número 485, especialmente às 20 horas, com o Bispo Domingos Siqueira. Cada dia que nós vivemos nesse mundo é decisivo. Hoje é um dia decisivo, ontem foi, amanhã será um dia decisivo para a sua alma. Todos os dias são decisivos para todos nós. Jesus quer salvar todas as pessoas, mas depende de cada um. Então é muito importante você pensar na sua alma. Quem perseverar até o fim será salvo. Quem seguir a palavra de Deus até o fim da sua vida será salvo. Para mais informações, ligue 218-368-008 ou acesse o site igrejauniversal.pt.